Então, vamos começar mais um vídeo da Codeme. Agora eu estou aqui com o Marcelo Castanheda, professor da UFRJ, e a gente vai bater um papo sobre a sociologia nos tempos do apocalipse. E essa atual crise, né, que está todo mundo passando para o home office, todo mundo interagindo muito nas redes sociais, né, no trabalho, de uma forma geral. A gente vê também o incremento do trabalho de plataforma, né, dos serviços. Eu queria saber a sua opinião como sociólogo. Eu sei que você estuda isso, né? Está preocupado com a questão organizacional do trabalho. Queria saber qual é a sua leitura do trabalho pós-isolamento coletivo, né? Que você falasse um pouco sobre a reestruturação produtiva que pode vir disso aí, que certamente já era uma tendência, mas agora tem um processo de aceleração muito grande desses processos. Se comentasse um pouco sobre isso. Boa audiência, né, para a Codemia, né, e para a Priscila, né, que me fez esse convite. Eu vou tentar traçar um panorama meio que como se fosse uma instalação, né, tentando trazer diversas escalas, né, porque eu acho importante a gente pensar na pandemia como um momento que instaura uma imprevisibilidade permanente e acentua a crise que já existia, né? Porque eu acho que o capitalismo ele chegou num momento em que ele não busca superar a crise, mas usa a crise como forma de operar, né? Então, acho que isso é importante também, porque muita gente fala, não, temos uma crise, precisamos superá-la, quando, no fundo, o capitalismo financeiro virtualizado, ele opera através da crise, já há algum tempo, principalmente a partir da década de 1970, né? Diversos autores falam disso, né? Não sou eu que estou falando, posso citar o Mariano Menegatti, né? O próprio Giuseppe Coco coloca isso em alguns argumentos, né? Eu acho que isso são dois pontos fundamentais, né? E essas escalas a gente tem que considerar, né? A escala global e o que está no nosso âmbito nacional, né? De um Brasil que não deixa de ser um país periférico, já que a globalização, de uma certa forma, ao menos da forma neoliberal entusiasmada do início dos anos 1990, ela deu para trás, né? O que a gente vê hoje é a proliferação de fronteiras, né? Não é à toa que agora até os municípios estão cerrando fronteiras nesse início da pandemia aqui no Brasil, porque é importante frisar, a gente está no início dela aqui. A gente, pouco antes de eu entrar aqui, eu verifiquei, estava em torno de 78 mortos, né? Ontem foram 57. Essa contagem mórbida tende a aumentar, né? E a gente vai convivendo com isso num país em que a violência já matava diariamente muita gente escondida nas periferias, na favela. Então, como que a gente lida com esse número de mortes num país em que a morte já não causava mais espanto, né? Os Titãs já cantavam isso na década de 80 do século passado, né? Então, há mais de 30, quase 40 anos, isso já era motivo de canção, né? No rock nacional.
Então, assim, separar o Brasil dessa escala global, né, da economia, né, como nação periférica do agronegócio, né, que sobrevive de commodity, que são elas que fecham a nossa balança comercial, né, e que não está inserido plenamente nesse processo de reestruturação produtiva que você mencionou e que é meu interesse de entender como isso está se dando globalmente. Né? Eu acho que a agricultura brasileira já é mecanizada, já é altamente mecanizada, já passou por esses processos, né, do capitalismo verde, né, no campo, né, principalmente durante o período da ditadura. Né? Então, essa transição ela foi efetuada no campo para posicionar o Brasil do jeito que ele é, visto hoje como uma espécie de celeiro agrícola do mundo, né, que contribui com soja, né, principalmente, e com outros gêneros, né, e outras commodities como petróleo, ferro, aço, né, em matéria bruta, né, a ser refinado lá fora. Né? E o que eu estou sinalizando em relação à questão da reestruturação produtiva é que a pandemia aparece como oportunidade para as organizações, de um modo geral, que aí um fenômeno, ao meu ver, global, né, que está sendo visto, que eu estou observando através de matérias de vários jornais do mundo, de artigos que chegam o tempo todo relatando o que vem acontecendo, e através da mídia nacional também, demissões por WhatsApp, fábricas fechando, programas de demissão voluntária do setor de serviços cada vez mais precarizado aqui. Então, basicamente, a ideia que eu venho tentar trazer é que esse é o momento ideal para a implantação tecnológica, né, e para redução de custos com pessoas. Né? A meu ver, agravando a ideia do Marx ali acerca da diminuição da capacidade do capital variável. Né? Porque quanto mais você implanta tecnologia também, e você não tem um programa universal de renda básica, por mais que isso esteja sendo debatido agora, né, dentro do contexto da pandemia, né, também no Brasil, né, que assegure que essa tecnologia vá render a possibilidade da gente aproveitar o nosso tempo livre, ter a possibilidade de usufruir uma vida onde o ócio pode ser celebrado. Né? Então, essa reestruturação produtiva vem no sentido de aumentar a pobreza, de aumentar a miséria. Né? E aí a gente entra na questão da composição de classe, né? Que essa composição de classe ela se torna cada vez mais precarizada de um lado e concentradora do outro, né? Na medida que o capital financeiro ele se virtualiza e ele acaba investindo nas novas startups de tecnologia, por exemplo. Né? Então, quando a gente pega a Uber, né? A Uber ela tem como investidor o Goldman Sachs, né? Tem como investidor o Google. Então, como é que você pega e aí entrando na questão do capitalismo de plataforma, né? Todas essas plataformas que hoje, né, servem, e aí principalmente no campo da alimentação, a gente pega o iFood, o Rappi, Uber Eats, né, que é uma filial da Uber, entendeu? Fique em casa, peça pelo iFood, né? Ou peça pelo mercado. Toda essa estrutura de organização ela é uma mudança significativa em relação ao que a gente tinha, por exemplo, no comércio de rua, no próprio shopping, que era um local de aglutinação de pessoas. Então, o que eu estou tentando visualizar é como pensar esse contexto pós-epidemia. Obviamente, não dá para saber o que vai acontecer, a não ser o fato de que, como eu venho tentando resgatar da própria música, né, nada será como antes. Esse que é o fato. A gente não sabe o que virá, mas o que está se prenunciando aí é um mundo cada vez mais tecnologizado, né, e cada vez mais precarizado, no sentido das pessoas ficarem sem empregos, sem direitos,
coisas que já vinham acontecendo, como você falou. Já havia uma tendência nesse sentido, né? E que a pandemia acaba surgindo como justificativa perfeita para que isso seja acelerado, né? E a forma como a gente tem de lidar com isso, né? é, é muito complicada, né? Principalmente durante esse processo. Né? Porque eu estou falando hoje, 26 de março, num processo que, na visão do próprio Ministério da Saúde daqui do Brasil, né, que, a meu ver, não é das mais confiáveis, vai atingir seu pico no final de junho, ou seja, daqui a 3 meses. Então, até estabilizar isso, a gente vai passar por um período complicado em termos de exacerbação individualista, de mudança na sociabilidade. Né? Basta ver o número de lives, né? A gente estava conversando antes, número de lives, número de eventos online, número de reuniões, a quantidade de áudios que cada um recebe no WhatsApp, a quantidade de mensagens que cada um recebe, a economia que não pode parar de outro lado. Né? Então, é como se fosse uma greve geral virótica. Né? O Bruno Latour, né? Eu costumo ler um pouco da teoria do ator rede, né? Ele deve, nesse momento, estar falando, eu tinha razão. Né? Um elemento não humano está quase parando o mundo. Né? Então, seria a primeira greve virótica. Né? Ou seja, as pessoas sendo obrigadas a parar, né? Não porque adquiriram uma consciência de classe, ou se uniram, ou foram para a rua, se manifestaram, mas porque um elemento vivo não humano, né, circulou nos fluxos que a globalização entusiasmada proliferou, né, as trocas pessoais, começando pelos ricos, nesse caso, né, que eram as pessoas que mais faziam turismo, que mais viajavam, que mais estavam expostas, até rapidamente começar a contaminar toda a população. E aí, quando a gente pensa na pandemia no Brasil, eu não faço aqui uma análise epidemiológica, porque eu não tenho capacidade para isso, mas é pensar num país continental, desigual como quase nenhum outro no mundo, que tem problemas seríssimos com aglomeração popular nas favelas e periferias, né? Moradores de rua. Não é à toa que nós temos movimentos de sem-teto, né? Não só o MTST, mas vários outros. Né? O que nos coloca numa situação extremamente delicada, né? E apreensiva quanto ao que pode acontecer. Então, eu repito, está no início, né? A gente não sabe como isso vai atingir não a economia, porque a economia já atingiu há muito tempo, a bolsa não para de cair, o dólar não para de subir, o PIB já está com projeção zero, daqui a pouco já está em recessão, porque quando eles falam em projeção zero é porque já está com recessão. Então, acho que a gente vai ter um ano de 2020 muito difícil e isso na escala nacional, né? E globalmente, um arranjo que coloca a China como um Estado totalitário, né? Detentor aí de tecnologias de controle muito eficazes, porque todo a eficácia da China no combate ao vírus veio derivado do domínio do Big Data, né? Isso está claro num artigo do filósofo sul-coreano Bull Hu, que você me enviou até. Qual o nome dele? Eu nunca sei o nome. Gyu Han, né? Chung Han.
alguma coisa desse tipo, onde ele mostra bem que essa... Hã? Isso, o RAM, né? Que está na Alemanha, mas é coreano, e mostra a combinação do Big Data com os testes e o uso de máscara. Ou seja, coisa que aqui no Brasil a gente não tem, né? E a China emergindo como um modelo, né, para o mundo, né? Sendo que, por exemplo, o Brasil não tem, a Itália não tem, a Europa, de um modo geral, não tem, porque na Europa tem toda uma discussão acerca da privacidade, do uso dos dados, o que acaba impedindo que os governos adotem como solução o controle total, né? Então, na China, eles conseguem mapear muito melhor do que na Europa, que no momento é o epicentro da pandemia, né? E os Estados Unidos já estão assumindo esse posto, porque a curva de morte lá está cada vez mais acentuada também. Então, e lá eles têm, obviamente, né? Eu até vi um dia desses o Snowden, né? O filme, né? Ele já tem essas tecnologias de controle e, se autorizados pelo Congresso, né, numa situação de emergência, não vão deixar de colocar em prática, né? Mas até agora parece que não colocaram, porque também tem um governante específico, né, que é adepto da desinformação, da criação de confusão, né? Como o Bolsonaro aqui, que é alguém que eu vou até evitar falar o nome, não porque eu não acho que isso seja eficaz, mas que eu acho que é um personagem que vai ser cada vez menor no nosso processo, ainda que pelos pronunciamentos dele ele contribua com a desinformação, com a confusão. Então, esse é basicamente o cenário, sendo que o que me interessa é o processo de reorganização produtiva que toma lugar com o aumento da demanda tecnológica e o corte de pessoal, ou seja, mostrando o que pode funcionar no mundo com cada vez menos pessoas trabalhando, ou como pode funcionar um mundo sem empregos, que era um título de um livro dos anos 90, do Jeff... Agora esqueci o autor, mas era um livro, Como Viver no Mundo Sem Emprego, né? Que era muito best-seller do campo da administração quando eu tomei contato com essa literatura. E agora, de repente, como viver num mundo sem trabalho, sem emprego, em que a maioria não tem renda, né? E que a tecnologia é usada para mediar as relações sociais, né? Então, é mais ou menos isso o que eu estou vendo que sai aí dessa reestruturação produtiva. E entrando na parte das lutas, eu acho que a gente vai ter um período bem... Já estava tendo um período bem complicado aqui no Brasil no que diz respeito às lutas, né? Porque não houve, a meu ver, uma estruturação de um campo realmente independente, novo, né, no segmento das lutas sociais. E aí, independente novo, né, desvinculado das estruturas convencionais, né, como partidos, os próprios movimentos, eles remetem já a uma estrutura estabelecida, né? Então, as lutas envolvendo os trabalhadores em aplicativos, né, que estavam começando a se estruturar, né, seriam algo novo, por exemplo, né, algo recente, novo. Mas eu acho que a gente vai passar momentos muito complicados pela questão do isolamento, né? Então, acho que vai ser o momento, de repente, da solidariedade, principalmente com a população favelada, periférica, né? E eu acho que essas pessoas é que vão conseguir mostrar a sua capacidade de organização e de construir essa novidade pelo que já havia antes,
Tanto que é um lema das favelas, o nós por nós, né? É um lema deles. Não é à toa que a primeira campanha de financiamento coletivo grande veio dos coletivos de favela, né? Para ajudar. Posso só interromper um minuto só para marcar um ponto importante das coisas que você está levantando? Pode. Em primeiro lugar, eu acho que esse capitalismo de alta tecnologia, que agora vem sendo acelerado, muito provavelmente com o mundo inteiro conectado, de quarentena, esses processos de aperfeiçoamento de inteligência artificial, né, inteligência de máquinas, isso vai acontecer numa escala muito maior do que já vinha acontecendo antes, que vinha acontecendo aos poucos. E o capital, de uma forma geral, que sempre, ao longo dos 2 séculos, mobilizou o trabalho vivo, né? E se nutriu da exploração do trabalho vivo, não pode, num determinado momento, abruptamente, simplesmente descartar a classe trabalhadora e dizer, agora vamos aperfeiçoar tecnologias e vamos tirar o emprego de todo mundo, a gente não precisa mais da classe trabalhadora. E aí, esse é um ponto importante, porque me parece que muitos governos neoliberais que vinham com políticas de austeridade já estão percebendo essa movimentação, né? Você vê na França, o próprio Macron deu uma declaração importante ao dizer que a saúde pública não pode estar vinculada aos interesses do capitalismo, aos interesses do mercado. Quer dizer, então vem um recuo novamente e uma afirmação da importância cada vez mais, se isso for de fato uma tendência, o trabalho flexível, o trabalho de plataforma, cada vez mais o Estado vai ser importante, porque o Estado social acaba operando como complemento de renda também. Porque você trabalha para o Uber, aí se você tem que pagar, você já recebe pouco, você já não tem proteção trabalhista, né? Mal consegue pagar a Previdência, com o mundo inteiro reformando Previdência. E aí você vai pagar a escola, o seu filho, o plano de saúde. Como é que você vai fazer? Você não vai ter dinheiro para pagar tudo. Então, a tendência é que vire um caos. E eu acho que os governos, menos o brasileiro, ter percebendo isso, mas é importante que até a fala do Rodrigo Maia, para mim, é o presidente, né? E vem nesse sentido, de dizer, a gente não pode deixar esse tecido social esgaçar. Precisa ter uma renda básica de emergência, que já é um processo muito tímido que a gente está fazendo aqui, mais importante de ser colocado, né? Da mesma forma que o assunto da proteção trabalhista vai acabar voltando, né? Desses trabalhadores de aplicativos que estão aí trabalhando sem nenhuma medida profilática, sem nenhuma preocupação do Uber. E o Uber continua arrecadando os 25%, né? Essas plataformas de entrega, 25% que eles arrecadam, continuam cobrando produtividade dos entregadores, porque a maior propaganda deles de que o aplicativo funciona é exatamente a qualidade do serviço, a produtividade. É o seguinte, você não pode esperar muito tempo para a comida chegar. Então, o cara tem que estar disponível, porque senão ele cai na avaliação do aplicativo. Então, todas essas políticas de avaliação, de aplicativo, isso precisa voltar para o debate público. Que você precisa ter uma regulamentação desse tipo de avaliação, né? E precisa ter uma proteção para esses trabalhadores, exatamente para casos de crise, de emergência. Que nenhum Estado vai aguentar esses ciclos de crise com esse tipo de trabalho sem nenhuma proteção, né? Então, esse é um ponto que o Estado vai ter que recolocar algumas coisas que vinham
que vinham se colocando como política pública de flexibilização, liberalização, Estado mínimo. Eles vão ter que repensar isso, né, em muitos aspectos. Agora, uma outra questão que disso tudo que a gente coloca é o mundo inteiro conectado, produzindo dados como nunca antes. Imagina a quantidade de gente no Google, tudo que o Google está coletando, tudo que o Uber está coletando de dados, tudo que o Uber, você pede no Uber, o Uber sabe, vamos supor, da onde você saiu, se você pediu um Uber agora para ir para algum lugar, ele sabe de onde você saiu, para onde você foi, ele consegue rastrear isso. Uma empresa privada que faz basicamente o mesmo tipo de, vamos dizer assim, de gestão, né, das pessoas que a China faz. Só que lá é o Estado que comanda isso, né? E existe uma integração disso tudo. Aqui não são as empresas privadas. Esse modelo estadunidense de gerenciamento algoritmo, essas informações não ficam na mão do Estado, ficam na mão das empresas privadas, né? E, no segundo momento, isso que o Estado também, obviamente, envolvido nisso, né? Um complexo militar também envolvido nisso. Então, são questões que eu acho que a gente precisa colocar nessa discussão do capitalismo de alta tecnologia, né? E como é que a gente vai, a partir de agora, tratar isso. E isso me assusta muito, porque da mesma forma que a China não é um modelo, para mim, né, porque é uma ditadura, é um governo que usa a tecnologia para efetivar essa governança algorítmica de forma muito autoritária, mas os Estados Unidos não me parece diferente, né? No sentido de que a governança algorítmica deles, a gente não tem uma transparência de como isso está sendo usado efetivamente, né? O exército, o governo americano também tem acesso a esses dados do mundo inteiro, né? Você usa o Google, você está sendo os seus dados e está sendo passado também para o governo americano. Então, eu acho que a gente não tem muito assim uma opção efetivamente que a gente possa dizer, essa é uma opção mais democrática que a outra, né? Eu acho o seguinte, a gente não tem saída nesse momento. A gente vai ter que criar isso. E aí é o ponto, eu concordo com o que você falou em relação ao Estado, só destaco que o Morozov, por exemplo, ele já sinalizava, antes de 2018, que a renda básica universal ia ser a nova panaceia neoliberal, entendeu? Capitaneado pelo Vale do Silício, né? Porque o Vale do Silício e que outra coisa, as empresas do Vale do Silício, eu estou falando Vale do Silício, eu estou falando Facebook, Uber, Twitter, a grande parte das empresas, Google, né? Estou falando Amazon, estou falando das maiores empresas do mundo hoje e que controlam que isso faz possibilitar essa renda básica do Vale do Silício que eles propagam na verdade, para possibilitar uma maior concentração de renda em níveis que a gente nunca viu ainda, né? Então, Exato, as pessoas precisam ter dinheiro para gastar, então você tem que dar dinheiro para as pessoas poderem consumir para que eles possam concentrar mais renda, né? Pois é. E aí, essas empresas hoje agem como governo já. Porque a nossa tendência é separar. Não, e aí é a questão clássica, né, da gestão pública, né, o que é público e o que é privado. A gente separa governo e empresa. Só que quando a gente fala de sociedade de controle, a gente fala de Estado e empresa, né? Porque o controle ele é estatal e corporativo, andando junto, né? Vê o exemplo norte-americano.
né? Essas empresas do Vale do Silício trocam informações o tempo todo com o Departamento de Estado, né? A China ela concentra tudo, porque a China oferece tanto o Big Data quanto a rede social, porque lá não tem Twitter, lá não tem Facebook, é outra rede social que o Estado oferece, e o Estado qualifica os seus cidadãos. Então, se você opinou contra o artigo, sei lá, do dirigente do Partido Comunista Chinês, você é mal avaliado e passa a poder receber menos no recebimento de determinado benefício. Então, é como se fosse um Black Mirror, entendeu? Já existente. É um sistema de validação social. Isso já acontece. No Brasil, isso ainda não acontece, mas quando você tem iniciativas como cadastro positivo, cruzamento de dados, né? Toda essa integração de sistemas, ela está em curso também no âmbito do Estado brasileiro, né? Só que de forma mais atrasada, porque é um país periférico, é um país que vai na esteira do que está acontecendo nessas nações, né? Isso não é de agora, né? O Snowden alertou a Dilma, né? Mas ela não deu atenção, né? Na época, né? E a questão, voltando para o teu ponto, que eu acho importante, é que não vai haver, obviamente, um descarte total do capital vivo, do trabalho vivo. Ele vai continuar sendo importante, mas quantitativamente cada vez menor, quando comparado ao longo do tempo, e principalmente depois do próximo ajuste, que é o ajuste que está em curso. O problema é a gente conseguir mapear esse ajuste, que é o desafio que eu não vou conseguir fazer sozinho, porque é uma quantidade de informação enorme, um dia depois do outro. Só de artigo que eu tenho selecionado para ler é imenso o trabalho. Ou seja, então, eu não estou de férias, né? Estou sem dar aula, mas é muita coisa que circula, né? Tem esse colega lá do Rio Grande do Sul que ele está montando essa estrutura comigo, mas eu acho que é um trabalho coletivo que envolve entender as dinâmicas desse processo. A gente está pensando em criar até um blog, né? Para chamar diversas pessoas diferentes e escrever diferentes perspectivas sobre o que está acontecendo e começar a reunir isso para ter um material registrado, né, da interpretação desse fenômeno, né? Porque é muito difícil você fazer a interpretação quando tudo está acontecendo, quando tudo está em movimento, mas existe uma tendência. É uma tendência que, desde o Marx, lá em 1867, está dada, né? Então, não sou eu que estou reinventando a roda, né? E nem eu sou marxista clássico. Mas, assim, já li, concordo e aplico, né, na forma de ver o mundo. Então, a questão das lutas, né, só para a gente meio que encaminhar até para o final, né, assim, como eu estava falando, eu acho que eu, antes de pandemia, eu via 3 eixos principais de luta, né? Eu cheguei a enviar um artigo, um capítulo de livro, no dia do primeiro caso da pandemia aqui no Brasil. Era o prazo que eu tinha para enviar o artigo, eu enviei. E nesse capítulo de livro, eu falava da favela, das mulheres e dos jovens, principalmente os secundaristas, né? Pelas experiências de luta recente que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu não estou falando de partido, não estou falando de sindicato, não estou falando de movimento estudantil clássico, entendeu? UNE, DCEs. Eu estou falando de segmentos sociais que se destacam hoje pela forma de organização autônoma, né? E que conseguem se articular em rede e fazer e desenvolver formas de luta conjugando
articulações que envolvem redes e ruas. Sendo que, nesse momento, o mais complicado é que a rua está suprimida. Então, se a gente tira a rua da equação, a gente tem uma possibilidade de fechamento autoritário muito grande, e isso precisa ser debatido, principalmente aqui no Brasil, né? Um fechamento autoritário que as pessoas gritam fora Bolsonaro, mas os militares já estão no governo, e o Mourão parece sensato, mas ele é tão... ele passou por media training, mas ele é só escamoteado, né? Ele seria só mais um verniz de civilização, né? Mas o cerne permaneceria o mesmo. Então, a pandemia, no caso brasileiro, traz essa possibilidade. A aceleração de determinadas reformas, né? Não é à toa que a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses foi decretado. Tudo bem que saiu o artigo relacionado a não pagamento de salário, mas o cerne do projeto continuou o mesmo, né? E ninguém garante que esse empregado vai retornar ao trabalho, também plenamente, depois do ajuste, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Que pode durar 4 meses, como pode não durar. Sabe por quê? Porque qualquer previsão nesse momento é um mero chute, né? A gente não tem como prever. E isso causa o quê? Ansiedade, inquietação, entendeu? Desespero, medo e movimentos de desinformação, como o que a gente tem hoje derivados do presidente da República, que eu vejo como problemático. Tá? Se me perguntarem se eu sou a favor do Bolsonaro, eu falo que eu sou, claro, porque ele é um problema a mais. Né? Ele claramente é um problema a mais. Ele, os filhos, a rede dele. Agora, a outra questão é como fica a nossa sociabilidade? Porque eu acho que as lutas derivam de uma sociabilidade. Elas não surgem do nada. Elas dependem dos laços fortes, dos laços fracos. E o que a gente vê hoje é que o terreno das plataformas digitais, as mais usadas, o Facebook, o Twitter, o YouTube, né, são terrenos de controle, muito mais do que terrenos de autonomia. Não estou dizendo que a autonomia não existe, que você não consiga articular nada, mas se você for pesar o lado do controle, me parece ter um peso muito maior hoje, sem a possibilidade da rua, muito maior. Né? Então, é como se a gente estivesse isolado, atomizado, né? Cada um na sua, tentando articular em rede, nos inbox da vida, nas mensagens, em reuniões em aplicativos como esse, o Zoom, por exemplo, que participam 20, 30, 40 pessoas, ou em outros aplicativos. O que é o quê? No capitalismo de dados, né, em que os dados são um capital cada vez maior, né, o petróleo do século XXI, né, para você conhecer cada um de nós, a gente começa a ter um verdadeiro mapeamento das emoções de cada um de nós. Né? A gente sabe quem está com medo, quem suporta bem a pressão, quem não suporta, quem deve ter visibilidade restringida, quem não deve ter visibilidade restringida, que tipo de mensagem interessa essas plataformas tá aumentando a visibilidade, a quem interessa diminuir a visibilidade, tudo isso está rastreado. Né? Então, principalmente quando a gente fala de Facebook, o Twitter também não fica muito atrás. Né? Então, são plataformas corporativas, elas têm os interesses claros. Então, é a hora dessas plataformas estarem mapeando melhor cada um de nós. Né? E aí não é a foto que se posta, não é com quem você está, mas é o que você sente. Que a emoção é o que mobiliza o capital, né? Da forma como a gente tem ele estruturado hoje. E essa emoção só é capturada pelos dados.
né? Dados que nós compartilhamos, né? E aí ninguém pode fingir estar com medo, estar alegre, estar triste, né? Então, essas plataformas nos conhecem, às vezes, mais do que a esposa, o amigo, mais do que a gente mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Assim, o desafio para as lutas hoje é como lidar nesse contexto tecnologizado, né, de forma a reforçar solidariedade, laço forte, para gerar no pós-pandemia, quando essa fase do isolamento passar, né? Porque hoje a gente está isolado. Mesmo que o Bolsonaro mande a gente para a rua, eu não vou. Então, assim, a não ser que todo mundo combinasse ao mesmo tempo, com todos os riscos possíveis e imagináveis, como eu li um antropólogo conhecido falar comigo no bate-papo um dia desses, né? Mesmo se todos nós fôssemos combinados, compartilhando o risco de ser contaminado para a rua, do que ia adiantar uma manifestação? A nossa capacidade de articulação hoje, eu vejo, está muito comprometida. Mas eu acho que existe possibilidade, sim, da gente reforçar a solidariedade, romper medo, conseguir estruturar esses laços da forma que a gente tem possibilidade hoje, né? Agora, é engraçado que, por exemplo, eu não sei a sua bolha das redes sociais, mas na minha, eu comecei a receber, assim que começou essa coisa a mobilização da quarentena, né? A campanha para todo mundo ficar em casa, eu comecei a receber muita propaganda de funerária, loucura, né? E dessas plataformas de loja, de departamento, de material de máscara, roupa. E aqui em casa, minha mãe também. Minha mãe é síndica, então minha mãe é síndica profissional e ela administra vários prédios. Então, ela está na internet direto para ver material para mandar para os condomínios, álcool, essas coisas, né? Máscara, luva. Então, ela também está recebendo direto esse tipo de publicidade direcionada, né? Com máscara, luva, tudo para o fim do mundo, né? Outra gente estava rindo para caramba. Todos o capitalismo também direcionando a sua publicidade de acordo com as nossas buscas na internet. E as nossas buscas estão sendo isso, né? Isso mede um pouco o nosso medo e para onde a gente vai direcionar o nosso consumo nessa fase. Isso é um ponto importante. Enfim, é muito difícil. Agora, eu estou vendo, por outro lado, também você sabe que eu estudo cooperativismo de plataforma, né? Então, eu estou vendo, acho que esse, para mim, é o movimento mais legal e mais potente que a gente tem hoje dentro do campo das lutas do trabalho, né? De rearticulação das lutas, recomposição das lutas do trabalho. E acho que é uma alternativa real. Por exemplo, hoje você tem ali o professor Trevor Shores, que foi o cara que inventou esse conceito cooperativismo de plataforma, uma plataforma aberta com vários códigos, várias plataformas de código aberto, onde você pode ir lá copiar, né, montar um sistema, uma cooperativa. Tá óbvio que você precisa de um programador, não é tão fácil fazer, né? Mas que dá para os trabalhadores, esses trabalhadores de plataforma, esses entregadores, esses motoristas, terem o seu próprio aplicativo, uma organização cooperativa, né? E também com previsibilidade, por exemplo, eles podem ter um fundo coletivo, e para mim isso representa uma alternativa real para esse tipo de trabalho digital, né? Que foge dos argumentos tecnofóbicos, né? E de uma volta, de uma defesa cega da CLT, que, por mais que ela seja importante para defender emprego, hoje a gente não tem mais uma situação em massa de emprego. Então, ela
pouco tem efetividade para esse tipo de trabalho autônomo, né, que é o que a gente vê que vem crescendo aí. E fora isso, as políticas públicas e o fortalecimento dos serviços públicos, do Estado Social como um todo, a previdência, que é cada vez mais importante, a renda básica, né? Então, acho que todos esses movimentos de Estado e organização do trabalho, dos trabalhadores, se complementam, né? Agora, essas plataformas como Uber, como iFood, elas mobilizam, elas fazem muito mais do que explorar o trabalho. Muito mais. Elas fazem uma política de terra arrasada que desequilibra o mercado, né? Então, quando você tem a ascensão do Uber, desde que começou no Brasil, que eu acho que foi por volta de 2014, que a gente começa a ver uma aceleração muito maior dessas plataformas, a gente percebe não só uma hiperexploração do trabalho e uma precarização absoluta do trabalho, mas como também um desequilíbrio no mercado de táxi. Então, é uma política que mobiliza mesmo muito mais do que uma simples exploração de trabalho, porque eles praticam preços abaixo dos preços de mercado. Os taxistas se organizaram junto com a prefeitura e os sindicatos, montaram um aplicativo chamado Táxi Rio, que é o único que eu uso, eu não uso Uber, eu só uso esse aplicativo. Também. Ele não precariza o trabalho, ele é muito mais organizado e é o táxi amarelinho, que são motoristas profissionais, que pagam seus impostos, que pagam a sua previdência, né, que não são explorados pelo aplicativo, que não tem extração de valor. E eles tiveram que abaixar os preços dos táxis, porque não tinham como competir com os preços do Uber. Então, hoje, esse aplicativo Táxi Rio, ele tem preços que concorrem com o Uber. E eu acho muito interessante. Então, eu acho que, dentro dessa perspectiva, talvez esse seja o único campo real de luta do trabalho deslocado para as tecnologias, sabe? Eu penso muito nisso. Quem fala muito dessa coisa do predatório é o Tom Slee, né? Que ele tem aquele livro chamado, aqui no Brasil, traduziram como Uberização. Né? É um livro de 2017 aqui. Né? E ele fala muito das plataformas, e isso é uma tendência de todas elas. Né? E outra coisa que eles fazem é vender dados. Né? Eles querem vender dados também. Então, eles estão no negócio de vender dados. Eles querem saber o que você come, a hora que você come, quando você pede, etc, etc. Outra coisa, esse caminho do Táxi Rio, que eu uso também, pode ser um caminho, mas a gente está pensando na situação que a gente tinha há um mês e pouco atrás. A gente não sabe o que vem lá na frente. Por isso que é importante, nesse momento, acompanhar esse processo, né? Para a gente estar atento ao que vem de mudança por aí. Não é mudança do governo, é mudança em todos os níveis, né? Que é um novo mundo emergindo. Né? Eu até estava... antes de entrar aqui na live, eu até fiz um tweet, botei lá, porque eu não estou usando mais Facebook, eu estou usando só o Twitter. Eu decidi eliminar o mundo Facebook da minha vida, só estou com o WhatsApp deles, né? Porque não tem como eliminar. E botei alguma coisa no sentido, eu não sabia que vai piorar antes de melhorar, virou assim, ficou tão ruim que pode ser que nem melhore. Entendeu? Então, assim, essa é mais ou menos a encruzilhada que a gente está agora. Né? É óbvio que conversas como essa, né, a possibilidade de estar trocando, né, informações e mantendo redes, mesmo no isolamento físico, é importante para que, nesse momento, a gente
comece a pensar saídas, né? Porque elas não existem dadas, de fato. O pessoal luta pela renda básica, legal, assinei abaixo-assinado, apoio a medida, mas ela é um paliativo, né? A questão é que essas tendências elas vão se confirmar, entendeu? E em algum momento, né? E elas já estão num processo de radicalização. Bem, eu vou ter que ir. Tá Mas bom, adorei. Marcelo, muito obrigada. Te agradeço demais. Esse papo foi maravilhoso. Pessoal, está Depois, assistindo o vídeo, te pede para curtir, compartilhar, dar um like, né? E se e de- inscrever no canal da Codeme, e de- codeme.me. depois você me dá o link dele, que de repente eu vou mandar para os alunos, Manda para eles sim. Vai ficar lá assistirem. na nossa página do YouTube. Eu vou compartilhar no Facebook também. Então vai estar acessível para todo mundo. Pô, tinha que botar maquiagem para ser no Facebook. Pois é, né? Eu tô com essa cara. Tô com cara Um de beijo, quarentena. beijo para o pessoal do Facebook. Beijo. Tchau.